Eu acho engraçado é o seguinte, pô. Eu não sei se Yuri já viu isso, o Under Show botou aqui. Respeito sua opinião, Yuri, mas percebi que você está satisfeito com o empate. Esse pensamento é pequeno, minha opinião. É porque vocês estão achando que a gente vai ganhar o Mundial de Clubes esse ano. Pensamento é no mínimo realista, na minha opinião, É mas porque às vezes assim, velho, entra acho que em uma onda de o Bahia vai ser campeão brasileiro e tem e que ser esse acabou. ano. O Bahia, nesse momento, tem a melhor campanha da sua história em pontos corridos. O Bahia, nesse momento, tem a melhor campanha de pontos corridos da sua história. E eu repito, o problema dessa campanha do Bahia é o Cabo, né? Tá de boa. O problema dessa campanha não é o empate contra o Botafogo hoje, não. Não falei depois do jogo e repito. O problema dessa campanha é o resultado contra o Cuiabá, é o resultado contra o Corinthians, o resultado contra o Internacional, o resultado contra o Atlético Goianiense. Esse é o problema da campanha do Bahia. O jogo em si hoje, se fosse 1-0 Botafogo, não era nenhum absurdo. Fosse 1-0, não era absurdo. Fosse 1-1, não era nenhum absurdo. Todas as duas equipes, o Botafogo teve 2 bolas na trave e Marcos Felipe trabalhando. O João fez 3, 4 defesas. Então, assim, dentro das circunstâncias da partida, claro que a gente queria vencer, claro que eu preferia vencer, mas dentro das circunstâncias da partida, que qualquer coisa poderia acontecer, e as duas equipes fizeram por onde para sair daqui com um triunfo, acho sim que o empate é justo. Não fico, meu Deus, esse empate, não vou remoer esse empate. Não vou remoer esse empate, ficar como eu remoo o Cuiabá, pronto. Cuiabá, que ontem eu tava apostando, de 14 jogos venceu um, que era o Bahia. Esse sim que até hoje eu fico remoendo, porra, era um resultado que não podia. Contra o Botafogo, nas circunstâncias que foram o jogo, jogaço que a gente teve hoje aqui na Fonte Nova, acho que o empate é sim muito justo. Não é se contentar, não é se contentar, é saber da realidade do campeonato, o nível de enfrentamento do adversário e a competição e o campeonato que a gente está competindo, que é a vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, na Libertadores. O Alfredo tá dizendo o seguinte: empatar em casa, jogando bem e contra o líder não é nada ruim. Meu querido Thiago Silva botou aqui, ó, os torcedores têm que fazer um ajuste de expectativa e realidade, tá dizendo o Thiago Silva. O Jean tá dizendo, eu particularmente assisti o jogo de hoje pensando na quarta. É impossível não estar agoniado para quarta-feira. Se ele tá estudando onde colocar Lúcio, eu acho que ele não é estudando não, ele já achou. Ele já achou. Até aquela coisa, Yuri tá indo embora. Não, não é no banco não, MG, sério. Yuri já tá indo aí, mas a gente pode até puxar isso também amanhã no Norte Estúdio, que é o seguinte, o Bahia buscava um substituto pro Cauli. Talvez se ele tenha achado a função de dizer, não, é aqui, acabou. Eu não quero ele de beirada, eu não quero um exemplo, o que a galera, que muitos gostavam, viu, Bara? Eu não quero um atacante maluco, eu não quero um cara correndo sem saber o que fazer. Pronto, finaliza bem, dribla bem, vem aqui, ó, jogue dentro da área, se movimente, ataque os espaços, né? E pronto. E repare, essa pergunta sobre Lúcio aí, pra mim, velho, tá muito claro. Inclusive, veja hoje que Ceni entrou com Ratão e entrou com Lúcio. Para Ratão fazer uma função ofensiva e Lúcio fazer o corredor central de Cauli. Então foi o que você falou, isso. É a opção para Cauli. É o jogador que a gente tem como opção e Lúcio, para mim, foi muito bem hoje. Eu até postei isso no Twitter. Mesmo ele não tendo feito gol, para mim foi a melhor partida de Lúcio pelo Bahia. Em pouco tempo, ele conseguiu se apresentar, ele teve uma participação um pouco mais qualificada, né? Não errou aqueles passes que ele vinha errando, não se precipitou. Não sei se coincidência ou não, tá com um psicólogo uruguai que veio para cá conversar com ele um pouco. Também é questão de sequência, aos poucos vai se ambientando, vai, né, se acostumando. Então, para mim, foi uma partida muito boa de Lúcio. Poderiam até ter entrado antes, tanto Lúcio como Ratão. Mas é aquilo, né? Ninguém também tem bola de cristal. Né? O tempo que eles entraram, o Bahia só não venceu muito mais em função do goleiro, que fez milagre, do que em função deles. Porque aquela bola mesmo de Lúcio, dificílima. Foi uma bola queima-roupa. O zagueiro do Botafogo estava na frente do goleiro e o cara tão miserável que ainda defendeu. Então, parabéns aí a Lúcio, parabéns a Ratão. E que eles sejam importantes assim. De repente, Mário, um detalhe é o seguinte. Claro que a gente quer ganhar todas as partidas, né? E eu tô com o Yuri nesse ponto. O Bahia tá fazendo uma temporada muito boa. Claro, a gente quer sempre mais, óbvio. Né? A gente perdeu pontos que poderia não ter perdido, com certeza, não só o Bahia, mas muito Bahia, Cuiabá, Corinthians e por aí vai, enfim. É de momento como a gente também ganhou partidas que poderia não ter ganhado. Né? A do Grêmio mesmo foi uma situação interessante, foi circunstancial, o Grêmio com o time alternativo, mas eu tenho certeza que antes de começar o campeonato ninguém contava com 3 pontos contra o Grêmio fora de casa, então a gente tem que colocar esse combo na balança. Agora, se o Bahia economizou gol hoje para fazer gol quarta-feira, eu vou ser sincero, eu não vou reclamar não, entendeu? Então, extrair o que a gente pode ter de melhor da partida de hoje,
né? Diante de um adversário alto nível, a gente não perdeu para um time que, para mim, pratica um dos melhores, né, futebol da Série A e do futebol brasileiro. Né? Para mim, aí, eu colocaria tranquilamente Botafogo, São Paulo, Fortaleza, e aí depois Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e Flamengo. São os 7 primeiros. E para mim são os 7 que têm tido melhor desempenho. Então, velho, o Bahia tá para jogo, tá competindo. E se tem uma prova melhor em relação a esse campeonato à parte com o Botafogo. 4 partidas, o Bahia venceu 2, empatou 2. E nas 4 o Bahia teve chance de ganhar. Poderia ter perdido também, poderia, mas não perdeu. Então, o Bahia tá para jogo, tá aí a Copa do Brasil, né, a caminho do Bahia. O Bahia já eliminou o próprio Botafogo. E agora é isso. É extrair o que tem de melhor, tentar corrigir alguns erros. Né? O Bahia, eu acho que no segundo tempo poderia ter impedido algumas chances que o Botafogo teve. Para mim falhou um pouco na cobertura, mas acontece, também mérito do Botafogo. E quarta-feira, velho, casa cheia e vencer esse Flamengo e tentar fazer história esse ano na Copa do Brasil. O Jean tá dizendo que concorda que pro resto da temporada o Lúcio vai jogar na função de Cauli, né? E que mudar o esquema só deve acontecer ano que vem. E olhe lá, viu? E olhe lá se ele mudar esse esquema aí ano que vem. Né? Vai ter gente que vai falar, não, mas se não mudar, fica manjado e tal. Mas eu digo em termos de aprimorar. Pode Emerson... qualificar, né? Exato. Emerson, tipo assim, peças, a chegada de peças que qualifiquem o que o Rogério quer, né? Tipo assim, hoje eu faço um jogo com um time diferente. Hoje eu faço um jogo com o Everaldo e com o Tassiano improvisado. Mas ano que vem eu posso chegar em um momento onde eu não tenha Everaldo e Tassiano improvisado, onde eu tenha um cara na função de Everaldo que entende o que eu quero, ou na função de Cauli que entenda o que eu quero. Eu acho que também, no futuro próximo, o Rogério pode arrumar a casa para caminhar para isso aí. Outro ponto também, o Emerson Santos citou aqui, ó. O problema é querer medir a hora pelo relógio dos outros. Pelo relógio dos outros. Não temos nada a ver com Fortaleza. Cada um em seu cada um. E eu digo até o seguinte, viu? Eu vi um Ceará se acabar por querer medir o relógio dele pelo do Fortaleza. Sabe como? Um Fortaleza no G4, um Fortaleza com um grupo consolidado, né, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, estava no G4, estava em terceiro, em quarto, sei lá o que na época, e esse fator do Fortaleza estar ali consolidado fez apenas com que o Ceará mandasse na época Guto Ferreira embora, porque o Ceará era 8º colocado e estava achando ruim. Estava achando ruim que o Ceará era 8º colocado. O Ceará mediu o seu relógio pelo do Fortaleza. Mandaram o Guto na época embora. Depois, não sei mais quem, deve ter levado Mancini, que é uma tragédia, o rei de cair. Não, e tá aí até hoje. Não sobe, não entra em G4, nem nada. Desde aquela época, é só olhar o ano. Eu não sei se foi 20, 21, 22, sei lá. Mas eu lembro disso, de um cara que tinha ganhado a Copa do Nordeste 2 vezes pelo Ceará. 2 vezes, se eu não tiver enganado, ou ganhou uma e perdeu a outra. Mas chegou em 2 finais de Nordeste. Mediram o relógio do Ceará pelo do Fortaleza. E aí, pronto, se acabaram. Aqui, eu já falei isso em outros momentos, e eu vou repetir, gente. É um começo de projeto, é um começo de todo esse processo, tá ligado? Porque, assim, a gente vai ter ainda pela frente muitas melhorias. A ideia, Bara, é o seguinte, né? Tipo, esse ano, o Bahia focou em gastar dinheiro no meio-campo. E montou o meio-campo que o próprio Rogério Ceni falou, né? Tipo, montou o meio-campo que o Rogério queria. E aí vem, gasta em Caio Alexandre, gasta em Jean Lucas. É um investimento alto em Everton Ribeiro, embora não tenha tido dinheiro da transferência, mas tem de salário. Provavelmente deve ter tido de luva e tal. E gasta em Lúcio. E talvez até gaste também segurar Cauli. Tipo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aqui investir no Cauli, dar uma valorizada no salário aí, aumente um pouquinho, porque esse cara precisa ficar, esse cara não pode ir embora e tal. Para que no futuro próximo, né,
quem sabe aí, Bara, não próxima janela, a ideia não era gastar dinheiro agora, né? E quando o Rogério falou disso, teve gente achando ruim. Mas no futuro próximo, da forma que foi feito o investimento esse ano alto no meio-campo, ano que vem na defesa, e pronto, e segura a onda. No outro ano, no ataque, e pronto, segura a onda. E depois sim, buscar peças de altura, digamos assim, a altura, perdão, para ter no banco. Mas isso tudo é começando, é ano a ano, não vai ser no primeiro ano, não é Master Liga de videogame não, Bara, para no primeiro ano gastar 1 bi e se não der certo, você gastou 1 bi e mandar 500 milhões embora, porque só prestou 500 milhões desse 1 bi que você trouxe. Exatamente, aqui não é Evolution Soccer, não é simples assim não é uma tacada só como se diz, e para mim isso está muito claro, e não só isso, Marinho, não só está claro, como foi avisado. Quando se fala que o projeto ele tem essa consistência gradativa, é com base nesse objetivo. Não vai aqui desembarcar em Salvador reforços absurdos para todos os setores do elenco. Se você observar, você falou do meio de campo, se a gente fizer uma conta considerando luvas, o investimento, o aumento salarial e a própria compra de jogadores, esse meio de campo titular do Bahia, seguramente o investimento passou de 100 milhões de reais. Se a gente pegar aí Jean Lucas e Caio Alexandre, somando o pagamento dos direitos econômicos, mais as luvas que eles devem ter ganhado, somando com as luvas de Everton Ribeiro e somando com as luvas de Cauli, mais o aumento salarial da renovação contratual de Cauli, cara, é muito difícil não passar de 100 milhões de reais. E isso se reflete em campo. Quem vai duvidar de que o meio de campo do Bahia está entre os melhores do país? Sem dúvida, é a estruturação desse time. E aí vai vir depois, né, de repente, sei lá, um reforço de primeira prateleira na zaga, um reforço de primeira prateleira no ataque, além de Lúcio, a gente não pode perder de vista isso, mas não vai ser da noite para o dia. Se a gente pegar folha salarial, o Bahia, se não me engano, não está nem entre as 10 principais folhas salariais. Então a ideia é você otimizar o gasto, otimizar o investimento. Nenhum time da Série A se estruturou de um ano para o outro. Se a gente observar o tempo que o Palmeiras tem se estruturando, o próprio Flamengo, olha só, tirando até um pouco o Botafogo, que o Botafogo resolveu realmente, estranhamente, inclusive, abrir os cofres nesta temporada. Eu confesso até que está estranho, né? Essa situação de John Texton tendo que vender um monte de jogador no Lyon, ele não vai admitir nada, claro, e trazendo o jogador para cá, é uma situação contábil meio estranha. Mas fato é que nesse planejamento o Bahia vai seguir esse passo a passo. Só que qual é a diferença do Bahia para os outros? É que o Bahia tem um planejamento muito sólido e um processo aí, claro, de metodologia, tecnologia e por aí vai, que a gente sabe que é do Grupo City. Então, gente, estamos numa temporada ótima, isso não tenho nenhuma dúvida. Erros acontecem, sim, e vão continuar acontecendo, mas a ideia é essa, é cada vez mais reverter essa balança, acertar bem mais do que errar, que a gente tenha consciência disso e quarta-feira encher a Fonte Nova para fazer história e dar um grande passo aí para chegar à semifinal da Copa do Brasil. Pois é, Bara. Quarta-feira, jogo histórico, né? Porque para mim o que vai acontecer dentro do Campeonato dentro da Copa do Brasil, vai ser muito no jogo daqui, né? A gente não pode deixar para precisar ganhar o jogo no Maracanã. E aí é que tá. Então, o importante é a gente estar ali dentro desse G6 o tempo todo, não sair, até porque vai virar G7, né? Vai virar G7. A gente tá olhando Libertadores, se os deuses do futebol, né, ajudarem e o Bahia conquistar essa Copa do Brasil, aí a gente já não liga mais para como vai ser o desenrolar do Campeonato Brasileiro, né, em termos de classificação para uma Libertadores, mas, caso contrário, é focar no que vai acontecer dentro da Copa do Brasil e pensar no futuro no Brasileiro também. Bara, para você, o Campeonato do Bahia é qual? Tipo, já tá definido que é esse aqui, quinto, sexto, sétimo? Para você, o Campeonato do Bahia é esse? Cara, para mim, o G7 está se formando como um bloco independente já. Veja que se o Bahia vencesse, o Bahia abriria 11 pontos, se não me engano, do oitavo, que é o Atlético Mineiro. Mas, como não venceu, o Bahia abriu 9 pontos. E, poxa, velho, 9 pontos nessa fase do campeonato já é uma distância muito grande. Então, o nosso bloco é de G7. O que é que significa isso? Se um clube do G7, né, brasileiro, sei lá, o Fortaleza na Sul-Americana ou um do próprio Botafogo, ganhar a Libertadores, já foi. G6 vira G7. A gente na Bahia... Copa. Pois é.
Pois é. Então a gente tá, ou a gente é Copa do porque Brasil, aí né? vira pra outro, né, MG? Mas a Vira gente pra tá olhando outro, aí vira primeiro G8. pra gente, beneficiar Pra o Bahia, gente. né? Pra gente. Então, um dos times, basta um deles ganhar a Sul-Americana ou Libertadores, e geralmente as chances são boas disso acontecer. Pelo menos um deles deve ir pra final. O Bahia mantendo essa distância pro Atlético Mineiro, que tá oscilando muito, já foi, velho. Vai ser só troca de posição e definição se vai ser Libertadores ou pré-Libertadores, entendeu? Então, a gente segue nesse caminho pra não vacilar agora. Tomar cuidado, né? Porque Série A, 1, 2, 3 jogos que você vença ou que você perca, começa a empenar. Só que eu tô confiante porque o Bahia, pelo menos assim, em alguns momentos da partida, competiu muito. E quando dava liga ali naquele toque de bola, Everton Ribeiro conseguia participar um pouco mais, o Bahia produzia. A gente não pode perder de vista, velho, esse time do Botafogo é muito organizado, sabe? É um time que jogou o primeiro tempo, e a pergunta de Yuri Prasseni, ele falou sobre isso na coletiva, os caras entraram pilhado, pô. E aí o Bahia teve que ter um controle para não entrar na vibe do Botafogo. Então, o Botafogo encarou o Bahia como um rival, realmente, um time que incomodou. Depois foi legal que no fim do jogo todo mundo se falou. Então, veja que o Bahia é um time respeitado, é um time que se impõe. E, velho, seja G7, seja Copa do Brasil, que a gente entregue nessa temporada que há muito tempo a gente não tem. E depois do sofrimento do ano passado, velho, a gente merece realmente esse respiro e essa alegria, né, que a gente tá tendo nessa temporada.